Bem, pessoal, estamos aqui com o deputado Lucas Fove, aqui do Estado de São Paulo, ele é deputado estadual. Deputado, você está aqui no evento hoje, qual é a sua expectativa para o evento? A expectativa é dar luz a um problema que hoje aflige milhares ou talvez milhões de homens. E a minha grande preocupação é em relação às crianças também, porque existem leis hoje que são desproporcionais e que acarretam, por exemplo, em alienação parental. Muitas crianças estão crescendo sem seus pais, meninas inclusive, principalmente o público, digamos assim, mais simples, o pessoal da periferia, o pessoal que não tem acesso a uma justiça ou a bons advogados, o pessoal que não tem talvez um nível de esclarecimento para poder se defender da maneira mais correta e acabam ficando longe de seus filhos, meninas crescendo sem o exemplo dos pais em casa, meninos crescendo. Então a minha intenção aqui é ouvir mais do que falar e ver como que nós podemos fazer do ponto de vista legislativo, uma vez que eu sou um legislador, para tentar resolver esse problema. De manhã cedo você falou muito em justiça social, até mesmo medidas autoritárias de alguns poderes, principalmente o judiciário. Como é que você avalia essa questão nesse momento? Olha, existe sem dúvida nenhuma uma interpretação muito elástica da lei em diversos casos, né? Nós estamos vendo aí o Supremo Tribunal Federal em questões políticas, trabalhando a Constituição de uma maneira bastante criativa. Mas no caso da Maria da Penha, o problema, na minha opinião, é outro. A lei não está sendo interpretada de maneira errada. A lei foi mal escrita. A lei é uma lei que é muito subjetiva. Então, nessa situação específica dos direitos dos homens e tudo mais, eu não enxergo um problema no judiciário, eu enxergo um problema legislativo, é uma questão de lei, não é uma questão de interpretação, é a própria letra da lei que é inconveniente. E falar em justiça social é um absurdo, porque nesse caso estão defendendo justiça social só para mulheres. Porque, como eu disse, os homens pobres, pretos, de periferia, que não têm acesso a bons advogados, não têm acesso a uma justiça de verdade, são simplesmente ignorados por esse pessoal que diz defender os mais pobres, os menos favorecidos. Enfim, nesse caso é uma segregação por eles próprios. Sobre o evento, né? A gente viu de manhã discursos emocionados, principalmente do Alexandre Correia e do Carlinhos Silva, né, que é o Carlos Medido, falando sobre os seus relatos pessoais. Você acha que a emoção de um homem, pai de família, que sofre injustiças, você acha que isso pode ser contornado futuramente? Olha, eu acho que é realmente algo muito tocante, é algo muito triste, mas infelizmente a sociedade de forma geral, a própria grande mídia, a própria esses próprios movimentos feministas e tudo, eles tendem a romantizar a mulher, a colocar a mulher num lugar que eles mesmos, veja como é um contraponto, um paradoxo interessante. Eles falam que as mulheres são fortes, direitos iguais, mas nesse caso eles colocam a mulher sempre como uma coitada e o homem sempre como vilão. Por exemplo, o caso do Alexandre. O Alexandre, por ter sempre tido uma postura firme, sempre tem, inclusive, defendido a sua mulher de piadas, daquele programa Pânico. Quem não se lembra dele brigando com o beijo e tudo? Ele é um cara que, por a postura dele, acaba talvez não comovendo tanto. As pessoas têm um preconceito, tanto com ele, com o Márcio Smelling, por exemplo. Então, é um negócio, eu, por ser político, por ser um cara de direita, todo mundo já usa um preconceito. Então é muito mais difícil tocar o coração das pessoas sendo homem do que sendo mulher. Mas eu acho, sim, que é importante enxergar como que os homens pensam, como que os homens se sentem nesse caso. Como é que você vê essa questão dos direitos dos homens com muitas mulheres também presentes no evento? Olha, eu acho interessante, porque é o que eu sempre digo, todo homem que é vítima de um caso desse, de uma perseguição, chame-se lá do que for, tem uma mãe, tem uma irmã, muitas vezes tem uma nova mulher, uma nova namorada, tem uma filha. Então, quando você ataca um homem desse e proíbe ele, por exemplo, de ver o seu filho, você está proibindo uma avó de ver o seu neto, você está proibindo uma filha de conviver com seu pai, você está vendo uma irmã vendo o irmão sofrer, uma nova namorada vendo o homem sofrer. Então, desculpa, as mulheres estão aqui porque elas querem justiça, só isso, que é o que todo mundo deveria querer. Se fizermos um evento para que os homens tenham mais direitos do que as mulheres, mais do que as mulheres, eu serei contra, mesmo sendo homem. O que nós, que somos corretos e justos, queremos
são apenas direitos iguais, que é o que a Constituição já prevê desde sempre. E nós não largamos nenhuma luta das mulheres por salário, por isso ou por aquilo. A mulher tem os mesmos direitos do que os homens, meu Deus do céu. O que nós não queremos é apenas termos menos direitos do que elas. Aí não é verdade. E qual é a mensagem que você deixa aí para o nosso público? Olha, agradecer a audiência, agradecer a você, parabenizar por ter Volta Redonda aqui representada. Na verdade, a sua audiência é brasileira, né? Não é só ali na tua região. E dizer que é muito importante. Se você está assistindo esse vídeo, se assistiu até o final, está acompanhando essa bela cobertura aqui do canal, você está conseguindo entender um pouco do que está acontecendo no Brasil e que se a gente de fato quer uma sociedade mais justa, isso passa também pelos homens poderem ter os mesmos direitos, pelas suas filhas poderem ver seus pais, pelas suas avós poderem ver seus netos e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado.